Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Quero desejar a cada um de vocês, nessa nova semana que se inicia, uma semana iluminada e agraciada por Deus. Hoje vocês vão estudar a matéria de Geografia e o conteúdo vai ser rios e recursos naturais. O que são rios? Rios são recursos naturais de água que nascem em lugares altos, nos lugares, vamos dizer assim, mais altos. O que são rios? Rios são recursos naturais de água que nascem em lugares mais altos e seguem em direção aos lugares mais baixos, até chegar em outros rios ou até mesmo em outro oceano. Os rios são bem diversificados e podem ter várias utilidades. Então, quais são as utilidades dos rios? Para pesca, para lazer, para abastecimento de água na casa, para navegação e várias outras utilidades. O rio ele tem diversas utilidades. Ele serve para abastecimento da água em nossas casas, serve para pesca, para navegação, para fornecer, vamos dizer assim, a produção de energia e várias outras coisas, serve também para o nosso lazer, enfim. O Brasil tem uma grande rede hidrográfica junto de rios. Observe o mapa abaixo. Então, vocês têm um mapa aí na página 201 e aí vai mostrando, né? Os limites estaduais, limites internacionais, o rio. E aí vocês podem perceber que dentro do Brasil, diversos estados têm essas hidrografias. Diversificado e ele tem várias utilidades. Quais são as utilidades dos rios? Os rios servem para fornecer abastecimento de água em nossas casas, navegações, produção de energia elétrica, serve para pesca, enfim, tem várias utilidades os rios, certo? O Brasil tem uma grande rede hidrográfica, conjunto de rios. Então, essa rede hidrográfica, o que significa essas rede hidrográfica? Significa, que aí tem entre parênteses no livro, na página 201, que é conjunto de rios, né? Então, ele pede para fazer a observação nesse mapa, que tá logo aí embaixo. Os rios, ou um rio, ele tem várias partes, certo? E quais são essas partes? É a prova dizer agora para vocês. Tem a nascente. O que é a nascente de um rio? A nascente de um rio é onde nasce o rio. Depois tem o curso. O que significa o curso? Que é o caminho do rio, o caminho que ele percorre. Depois tem o leito. Significa o leito? Significa terreno sobre o qual as águas do rio correm. Depois tem a margens, terra ao lado do rio, margem direita e margem esquerda. Depois tem foz. O que é foz? Onde o rio deságua. Depois tem o afluente, rio que deságua em um rio principal. Depois vocês têm a subafluente, que é o rio que deságua em um afluente, certo? Aí são as partes do rio. Só voltando, só para lembrar vocês de novo. Os rios são recursos naturais de água que nascem em lugares mais altos e seguem em direção aos lugares mais baixos até desaguar em outro rio ou em outro oceano. Os rios são bem diversificados e podem ter várias utilidades. Quais são as utilidades que a Pro falou? Ele serve para o quê? Serve para navegação, abastecimento de água na população, na residência, na indústria, no comércio. Serve para pesca, para o lazer, para produção de energia, enfim. E no Brasil tem tem uma grande rede hidrográfica. O que significa essas redes hidrográficas? Que é conjuntos de rios, certo? Nós terminamos de falar sobre rios, agora a gente vai falar sobre recursos naturais.
O que são recursos naturais? Recursos naturais. Os recursos naturais são riquezas encontradas na natureza que são aproveitadas pelo ser humano em seu benefício, ou seja, são riquezas que o homem encontra na natureza e ele aproveita para o seu benefício, ou seja, o que ele encontra vai beneficiar a ele mesmo. Esses recursos naturais, o sol, o ar, a água, os vegetais, o solo, os minerais, são exemplos de recursos naturais. Não significa que é só eles, não. Tem outros também. Então, mas a Pro deu o exemplo que está citando aqui no próprio livro, na página 203. Então, são esses recursos e tem outros também. Então, os tipos de recursos naturais, que existe tipos de recursos naturais. Ele pode ser classificado como dois tipos. E quais são esses dois tipos? Esses dois tipos são os não renováveis e renováveis. Mas o que é renováveis e não renováveis? Então vamos aprender hoje. Renováveis são aqueles que se esgota, ou seja, que não pode ser reposto, ou seja, a partir do momento que é encontrado, que o homem ele aproveita desse recursos naturais para o seu próprio benefício, então ele não pode ser reposto. Então, ele é conhecido como não renováveis. Para evitar, vamos dizer assim, o esgotamento dos recursos não renováveis, ou seja, infinito, é necessário criar alternativa que substitui esses recursos já tão escasso e cuja extração e uso trazem sérios problemas ao meio ambiente. Então, a extração do uso desses recursos naturais, ele pode também trazer problemas ambientais. Então, os renováveis são aqueles recursos que são encontrados, aproveitado, mas não pode ser reposto. Isso aí que os tipos de recursos naturais não renováveis. Agora vamos ver o que é recursos naturais renováveis. Renováveis são aqueles que, ao contrário do não renováveis, ele pode ser reposto. A partir do momento que ele é utilizado, ele pode ser utilizado novamente. São aqueles que, uma vez utilizado pelo homem, pode ser reposto. Por exemplo, a vegetação, que pode ser reposta por meio de reflorestamento, a água, o ar, o solo e etc. Então, pode ser aproveitado. O solo é um importante recurso natural. Por que um importante recurso natural? Por quê? Pois nele podemos desenvolver agricultura, fazer construções, então fazer várias plantações, enfim. Então o solo, né, ele é um recurso natural muito importante e pode ser desenvolvido nele várias coisas. Para reparar danos, né, porque a gente pode, né, fazer dano ao solo. Então, para reparar, ou seja, para tentar, né, vamos dizer assim, recuperar os danos ao solo, atualmente a preocupação com o reflorestamento, isto é, o plantio de novas árvores no lugar das que foram derrubadas, ou seja, tem vários projetos para, né, tentando, né, vamos dizer assim, cuidar do solo. Então, o que eles fazem? Eles, naqueles lugares que eles estão tirando bastante árvore, essas coisas, então eles estão tentando plantar outras árvores, colocar outras árvores no lugar. Então, isso é recuperar ou reparar o dano que foi cometido contra o solo, porque a gente devastando, tirando planta, enfim, fazendo muitas construções, então a gente vai acabando, vamos dizer assim, acabando com o solo. Então, para reparar esses danos, existem muitos projetos e falar, não, vamos plantar várias árvores, vamos fazer plantações, enfim, para reparar esse dano que foi o próprio homem. O
próprio ser humano, nós mesmos que cometemos contra o solo. É que o ser humano destrói, vamos dizer assim, os recursos naturais. Porque assim, os recursos naturais tá aí, a gente encontra. Existem os recursos naturais não renováveis, mas o ser humano, o homem, por ganância, querendo cada vez mais o dinheiro, o poder, o querer, enfim, crescer, né? E, vamos dizer assim, em cima da natureza, danificando cada vez mais. Então, eles fazem muita coisa. E quais são essas coisas que eles fazem? A Pro já até falou em outros vídeos também, quando falava, né, da destruição da natureza, mas hoje, novamente, o livro, ele ressalta isso, e a Pro também quer ressaltar, porque é importante, né, nós conhecermos, é importante vocês, crianças, mesmo com idade assim tão pequena, mas já tem esse olhar crítico para que ações de vocês possam também ser de acordo com o que pede, né? Desse cuidar da nossa natureza. Existe um órgão do governo chamado Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é chamado, né, IBAMA. E esse instituto, esse órgão, ele é responsável para promover atividades de educação ambiental, cadastro e fiscalização de produtores e empresas, programas nacionais de combate aos incêndios florestais e ao desmatamento ilegal, além de emitir licenças e publicar relatórios e pesquisas sobre meio ambiente e biodiversidade no Brasil. A pesquisa, a divulgação de informações e a fiscalização são fundamentais para garantir o uso sustentável e a preservação dos recursos naturais. Então, existe esse órgão do governo, IBAMA, que é um órgão muito importante, que traz para nós que estamos, né, um pouco assim, vamos dizer assim, de fora, né, não temos tanto conhecimento das coisas que vai acontecendo, que está destruindo os nossos recursos naturais. Então, esse órgão é um órgão muito importante para promover, através da sua pesquisa, através de fiscalização, também está fiscalizando algumas partes, né, falando, não, algumas partes que estão erradas, então eles estão ali, né, para colocar e fazer valer a pena a lei, porque existe leis que defenda esse cuidado da natureza. Então existe lei, então esse órgão, o IBAMA, ele vai fiscalizar, vai olhar, vai pesquisar e vai também, através de relatório, mostrar para nós que estamos um pouco longe, um pouco afastados, vamos dizer assim, saber como está a situação real do nosso Brasil. Tá bom? Meus alunos, esse foi o assunto de hoje, viu? Beijo pra vocês, até amanhã. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem perguntar a Pro 10 horas.